Glória a Deus. Bem, boa noite, milionários. Amém, glória a Deus, que tantos milionários que tem aqui. Tá, eu vou repetir, porque eu acho que nem todo milionário ouviu, né? Então lá vai de novo. Boa noite, milionários. Isso. Ô pastor, eu não sou milionário não. Vai crendo que você chega. Porque isso aqui estava todo mundo crendo agora, tá, todo mundo é milionário. Glória a Deus. Queridos, por favor, abra em Hebreus capítulo 4. A ministração de hoje de manhã, eu acredito que eu encerrei com esse versículo. E eu vou começar com ele. Com esse versículo. Hebreus capítulo 4. Deixa a Bíblia aberta no capítulo 4, daqui a pouco eu digo o versículo. Eu sou um homem de fé, da fé, prego fé e vivo pela fé. Eu acredito que todos vocês também são. Viver pela fé não é uma coisa que você, digamos assim, sente. Não. Viver pela fé é uma decisão. Você decide viver pela fé. Detalhe, se você não estiver vivendo pela fé, você vive a incredulidade, porque não tem a coluna do meio. Ou é fé, ou é incredulidade. Pode ser pouca fé, pequena fé, mas deve haver fé. Se não tiver, o que tem é incredulidade. O lugar não fica vazio. Está todo mundo entendendo até aqui? O lugar não fica vazio. A fé é uma constância em nossa vida, e nós temos que viver assim. E nós falamos bastante sobre fé. Já sabemos de Hebreus capítulo 11 que tem a definição de fé, né? A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Certeza que se espera e convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. E quando você escolhe viver pela fé e persevera nisso, você vence, seja o que for. Quando você escolhe viver pela fé, é questão de tempo para a tua família inteira ser alcançada pela salvação. Questão de tempo. Por quê? Porque a pessoa que escolhe viver pela fé, naturalmente, ele demonstra a presença de Deus. Estou entendendo isso, gente? De forma natural, normal. Ele não precisa se esforçar, porque ele escolheu viver pela fé. O nosso problema, estou me incluindo também, é que muitas vezes nós escolhemos ter momentos de fé. Está doente, eita, pastor, crê comigo, pastor, estou crendo comigo, crê comigo, para a cura, na hora, beleza, vamos crer para a sua cura, cura, em nome de Jesus, se manifestou, amém, aí passa, aí já não confessa mais a palavra, já não declara mais a palavra, já não faz mais nada, pronto, acabou, porque ele não precisa mais, pelo menos ele acha que não. Aí de repente ele chega àquela unção dobrada na vida dele. Unção dobrada, pastor, o que é unção dobrada? Para os que não sabem, unção dobrada é assim: 2 contas de água, 2 de luz, 2 de telefone, 2 de cartão, 2 de internet. Agora é uma atrasada e outra mais atrasada ainda. Aí a gente chama de unção dobrada. Aí chega, eita, meu Deus do céu, eita, pela sanidade de Jesus, não é mais, não é isso não, agora não é cura não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e fica ali, ora por mim, tal, lá vai, passou, pagou as contas, chegou, foi dinheiro, teve um aumento de salário, uma bênção, parou, e assim nunca cresce, nunca avança, nunca chega à maturidade, é um eterno crianção, sempre dependendo dos outros, da oração dos outros. Não tem aquela música que diz, chore por mim, liga para mim, não liga para ele, não tem uma música antiga, né? Aí é a mesma coisa, ora por mim, creia por mim, declara a palavra por mim, mesma coisa, milhões sendo acrescentados na sua vida, minha irmã. Ei, quando eu declaro isso, eu estou crendo. Por favor, creiam comigo. É a mesma coisa, ou seja, aquele crianção que fica lá, não cresce. Tem um testemunho para contar? Tem. Aconteceu há 38 anos atrás, eu estava com uma dor de dente, fui curado.
Pronto. Não há um avanço. Mas por que não há um avanço? Porque não persevera no que crê. Não persevera no que crê. Querido, você tem que viver pela fé antes da aprovação, durante a aprovação e depois da aprovação. Mas muitos de nós escolhemos viver pela fé durante. Passou, acabou. Para quê? Tá bom. Agora eu vou deitar em berço esplêndido, a som do mar, a luz do céu profundo. Não é isso que Deus traçou para a sua vida. Não é assim que Deus quer que você viva. Por quê? Porque se você viver dessa forma, presta bem atenção, você corre o risco até de perder a salvação. Uai, pastor, por que eu corro o risco de perder a salvação, pastor? Porque simplesmente tudo que não vem de fé é pecado. Se eu não vivo pela fé, fatalmente eu vou pecar e eu posso perder. Ô pastor, mas eu pensei que uma vez salvo, não. Não é assim não. Uma vez salvo para sempre, pastor? Não é desse jeito não é por aí não. A salvação, ela é fácil de ser obtida e difícil de ser perdida, mas pode ser perdida. A Bíblia não diz para você correr mais do que os outros. A Bíblia diz que você tem que chegar. É na chegada que a coisa conta. Só perseverando pela fé que você consegue chegar. Tema da ministração de hoje: persevere em crer e falar. Persevere em crer e falar. Todos nós, para sermos salvos, precisamos entrar por uma porta. A porta é Jesus. Quem é Jesus? Ele é a palavra. Então, entramos por essa porta, a palavra de Deus. Mas depois da porta, tem um caminho. E esse caminho também é a palavra de Deus, porque o caminho é Jesus. Jesus é a palavra. O nosso problema, eu tenho que falar isso, tenho que dizer isso, tenho que mostrar isso, queridos, eu tenho que falar esse tipo de coisa. O nosso problema é porque muitas vezes nós entramos pela porta, mas não continuamos no caminho. Que bom que você recebeu aquela bênção, que maravilha que você cresceu naquilo ali, que bênção que você está andando bem, mas querido, preste atenção, Deus tem muito, muito mais para você, e esse mais de Deus, você só recebe se perseverar no crer e falar, no crer e falar. Agora sim, Hebreus capítulo 4, versículo 12, viver pela fé é viver no descanso que só existe dentro da vontade de Deus. Existem vários tipos de descanso, mas o descanso, segundo a palavra, é justamente aquele que está lá no centro da vontade de Deus, é viver pela fé. Vamos lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Repete todo mundo comigo: viva e eficaz. De novo. Diga: a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, meu irmão, porque a palavra de Deus, viva, quer dizer capacidade de transmitir vida, e eficaz, capacidade de realizar. Aquilo que você não pode realizar, crendo e falando a palavra de Deus, ela vai realizar para você. Eu vou dizer de novo: aquilo que você não pode realizar, crendo e falando a palavra de Deus, ela vai realizar para você. Agora, precisa sair da sua boca. Precisa sair. E continua: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, mente e o coração. Não é a mesma coisa então? Não. Alma se refere à mente, vontade
emoções. Aqui, ó. Coração não, coração é o seu espírito. Ou seja, é você. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo humano. Tem uns que têm um privilégio fantástico, como eu, de habitar num corpo lindo desse, né? Né? Glória a Deus pela glorificação dos nossos corpos quando Jesus voltar. Aleluia! Mas você não é essa pessoa que eu estou, você não é esse corpo que eu estou vendo. Não, você mora aí dentro. Você não é esse corpo. Você mora aí dentro. Aí é nessa hora que o pessoal meio insatisfeito diz, graças a Deus que não sou esse corpo. Não, você mora aí dentro. Um dia, se Jesus não voltar e você for embora, o seu espírito sai, o seu corpo fica. O seu corpo é o veículo que te leva de um lugar para outro. E a tua alma, ela gerencia a sua vida. Amém? Mas eu não vou falar sobre os 3 estágios do homem, o homem tricotômico, a mulher tricotômica, não. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, mente, e os propósitos, planos do coração. A palavra de Deus. Continua, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, manifesta na palavra de Deus, porque ela é luz. Continua, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a que temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes. Alô? Conservemos o que, gente? Firmes. O que? A nossa confissão. A partir do momento em que você ora e pede a Deus alguma coisa, milhões sendo acrescentados na sua vida, minha irmã. Se o que você ora está de acordo com a palavra, mesmo que não exista, vai passar a existir. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, quando você ora segundo a palavra de Deus, ainda que não exista nesse mundo, Deus fará existir. Quando, pastor? A partir do momento que você falou. A partir do instante que você fala, a coisa passa a existir. Então, quando você pede a Deus casamento, uma aliança desse lado de cá, glória a Deus, a partir desse instante, pai, eu vou me casar, e eu te agradeço por isso, o casamento já passa a existir. Ô pastor, mas é porque eu não estou vendo aliança aqui não. Passa a existir. Passa a existir. Quando você fala, ainda que não exista, vai acontecer. Ainda que não exista, passa a existir. Está todo mundo entendendo isso? É por isso que uma das coisas piores que você pode acontecer na sua vida é simplesmente você dizer, eu nunca vou ter isso. Não vai ter. Eu nunca vou fazer isso. Não vai fazer. Por quê? Você está falando exatamente o que vai acontecer. Não tem. Muitas vezes, Eduardo, homens e mulheres de Deus tiveram promessas de Deus, andaram nas promessas de Deus. Deus falou com ele no coração e usou pessoas para eles. E ainda falou pela palavra, mas não aconteceu nada. Como assim, pastor? Não foi Deus que falou? Tem que acontecer. Não necessariamente. Para alguma coisa que Deus falar acontecer na sua vida, é necessária a sua parte. O que? Eco em relação à palavra de Deus. Se Deus diz que você é bilionário, é isso que você tem que crer, ainda que a sua carteira esteja zerada. Vou repetir. Eu não ia falar isso, mas agora foi. Se Deus diz que você é um milionário, ainda que a sua carteira esteja zerada, não tem nem os R$2, sabe? Ainda que a sua conta bancária esteja zerada, ainda que você esteja devendo a 2 pessoas, né? Deus e o mundo,
Se Deus diz que você é milionário e pronto. Por quê? Milhões serão acrescentados na sua vida. Por quê, meu irmão? Por que você é milionário? Porque Deus diz, não é a sua carteira que diz quem você é. Eu vou dizer de novo, não é a sua carteira que diz que você é. Milhões serão acrescentados na sua vida. Preste atenção nisso. Se o médico diz, de acordo com esse exame aqui, tu está devendo uns anos ao cemitério. Tu já devia estar morto. Eu não entendo como é que você está vivo. Cara, tu vai morrer. Se o médico diz isso, e você crê nisso, fala isso, bom, é melhor ir logo passar ali na funerária e já escolher o caixão, porque tu vai morrer. Você não tem o que Deus fala, você tem o que você crê e fala. Mas se o médico diz, os sintomas diz, todo mundo diz, mas você declara, não, mas eu sou curado, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, eu creio nisso, eu ando assim, eu falo assim, meu irmão, a cura vai se manifestar, contrariando qualquer prognóstico médico. Estão entendendo isso, gente? Glória a Deus pela medicina, glória a Deus pelos médicos, glória a Deus pelos hospitais que atendem e já salvaram tantas vidas. Mas, meu irmão, a palavra salvou muito mais. Estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Mas é necessário, segundo o versículo 14, a última parte, conservar firme a sua confissão. Aí você sai daqui da igreja, dizendo, o pastor disse que eu sou milionário. Primeiro, não foi o pastor que disse, Deus disse. Aí você chega em casa, aí o marido disse, mulher, vamos ter que apertar os cintos. Por que, meu filho, está emagrecendo? Não. É porque eu fiquei desempregado, fui demitido. Saiu da igreja dizendo que era milionário. Não, mas a gente abre um negocinho. Aí é que tá, eu fui demitido por justa causa, não vou receber nada. Não, eu vou dar um jeito, meu filho. Amanhã eu vou ver como é que eu faço, vou vender uma roupa, botar lá na OLX, no Mercado Livre, no OLX e outros aí, para poder vender. Aí passa 3 semanas, não vende nada. E você acabou de sair da igreja dizendo, eu sou milionário. É aí que você deve ou conservar firme a confissão, ou se render ao que vê. A escolha é sua. Não, a Bíblia diz que eu sou milionário, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele supre cada um das necessidades segundo as suas riquezas e glória. O Senhor já me deu tudo o que eu preciso para viver a vida e a piedade. Então a vida que Deus me deu, eu vou viver pela fé. É assim que é e acabou a história. Não importa o que diga a minha carteira, a minha conta bancária, ou o que quer que seja. Vocês estão entendendo isso, gente? Viver pela fé é ir na contramão da incredulidade. Viver pela fé é justamente nadar contra a correnteza da dúvida e da incredulidade. É por isso que você precisa conservar firme. Eu falei hoje de manhã e vou repetir. Uma cadeira dessa não está firme. Qualquer um pode pegar uma cadeira, botar ali, pegar outra, botar ali. E depois trocar. Qualquer um pode balançar a cadeira, porque ela não está firme. Mas essa parede, é outra história. Concorda que não é qualquer um que vai tirar essa parede do lugar? Você tem que conservar firme a sua confissão, como se tivesse com essa parede. Faça chuva, faça sol, a parede está aí. No momento nós estamos aqui, logo logo a gente vai se mudar para um lugar maior, a parede continua. Aí vem outra pessoa para cá, outra igreja, ou não sei e tal, parede continua, não muda. É a mesma coisa. Quando você crê e fala, você tem que conservar tão firme quanto essa parede. Firme, sou curado, sou suprido, sou abençoado. É o que a Bíblia diz, mantendo firme. Milhões sendo acrescentados na sua vida, Fran.
Irmãos, quando eu falo isso, não é para te agradar, não. Não é uma forma de agradecimento, não. Eu estou crendo no que eu estou falando. A grande verdade é que se você não perseverar firme naquilo que você crê, por mais que Deus queira, por mais que você sonhe, por mais que as pessoas digam, não vai acontecer nada, a não ser que você persevere. Ai, pastor, mas Deus usou Adelaide naquele dia, e Adelaide falou umas coisas, eu gostei tanto, pastor. Olha, pense numa bênção, pense numa palavra maravilhosa, me levantou, amém, glória a Deus. Mas o que Adelaide falou não vai acontecer até que você fale. O que acontece na minha vida não é o que os outros falam, é o que eu falo. Eu encerrei a ministração de hoje de manhã dizendo, tudo o que eu tenho hoje da minha vida, eu falei antes. Deus nunca fez nada sem antes ter falado. Pode olhar. Deus sempre falava e depois as coisas aconteciam. Falava e depois as coisas aconteciam. Porque Ele é de fé. Ele é um Deus de fé. E mantinha sempre a confissão. Durante séculos Ele falou de Jesus, usando pessoas, usava um profeta, usava um rei, usava um sacerdote, usava alguém falando acerca de Jesus. Durante séculos, o povo de Israel foi levado em cativeiro, passou 70 anos, volta todo mundo, e tal, e Deus mantendo a mesma coisa, até que se cumpriu, lá em Belém, Jesus nasceu. Até lá, Ele não parou de falar. Aí tem crente que passa 2 meses e já esquece. Seja o que Deus quiser, perdeu. Aquilo que você já estava para começar, acabou perdendo. Por quê? Porque não conservou firme. É necessário perseverar. A salvação é daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador e perseveram no caminho. Se sair do caminho, perde. É na perseverança que as coisas acontecem. Amém? Agora a gente começa a ministração. Aqui era só a introdução. Misericórdia, pastor, que hora vai terminar esse culto? Olha, eu vou fazer o possível para terminar de meia-noite, prometo. Fazer o possível. Brincadeira, querida, é até 11h30 mesmo. Vamos lá. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Aleluia. Quem sabe como vem a fé? Pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra, mais fé te é acrescentada. Disse Tiago. Mais fé te é acrescentada. Quanto mais você ouve a palavra, mais fé é acrescentada à sua vida. É por isso que também, preciso dizer, quanto menos você ouve a palavra, menos fé. Não é Deus que aumenta a sua fé, é você. A responsabilidade é sua. Você ou aumenta ou você diminui. Quem escolhe é você. É uma decisão sua. Eu escolhi aumentar minha fé, então vou ouvir e ouvir e ouvir a palavra para aumentar a minha fé. Se eu não escuto, se eu não estou ouvindo, vai diminuir. Aí quando a situação adversa chegar, quando o problema chegar, e vem para todo mundo, eu vou dizer de novo, vem para todo mundo, chegar, você cai, na primeira rasteira do diabo tu vai. Por quê? Porque não se fortaleceu na fé. A responsabilidade pelo aumento e diminuição da sua fé é sua, não é de Deus. É por isso que nós não oramos, Senhor, aumenta-nos a fé. Por quê? Porque não é Deus que aumenta a fé, é você. A fé vem pelo ouvir. Mas hoje eu não quero falar tanto, claro que eu vou falar sobre fé bastante, mas o meu foco hoje está sendo em outra área. Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 2. Eita glória! Meus irmãos,
tende por motivo de toda chateação, cara de jumento, raiva, o passados por várias provações. É assim que está aí. Tende por motivo de coisa, de tristeza, o passados por várias provações. É assim que está aí? Não. Tende por motivo de toda. Alô? Tem gente aqui? Tende por motivo de toda. Não é interessante notar que em parte nenhuma da Bíblia manda você desabafar com ninguém o que você está passando? Né? Em parte nenhuma da Bíblia manda você desabafar com ninguém o que você está passando. A Bíblia manda você se alegrar. Pastor, quer dizer que se alegrar. Mas se eu não tenho vontade de me alegrar, pastor, aí é que está. A Bíblia em parte nenhuma manda você ter sentir alegria. Ela manda você se alegrar. A alegria na palavra de Deus não é sentimento. A alegria é um posicionamento. Então, se você está passando por dificuldades, está passando por problemas, de várias formas, o que você tem que fazer é dar uma festa. Poxa, o pessoal ficou em silêncio. Pastor, eu não consigo. Para de mentir. Toda vez que você diz eu não consigo, você está mentindo. Por quê? Milhões sendo acrescentados na sua vida, minha irmã. Por que você está mentindo? Porque a Bíblia jamais ia mandar você fazer uma coisa que você não pode fazer. Deus não é irresponsável. Se a Bíblia manda você se alegrar, você pode se alegrar. Agora, se você mente dizendo não consigo, está fazendo o jogo do diabo. Ele é que é o pai da mentira. Eita glória! Pensei que ia ouvir mais sobre prosperidade, sobre riqueza, tudo mais. Eu estava até me alegrando agora. A palavra de Deus pode lá não ser muito gostosa, querido, algumas vezes, mas é necessária para a nossa vida. E uma comida, por mais gostosa que seja, se ela estiver envenenada, tu morre. A palavra de Deus é clara, se alegre. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: abençoado, tu está passando por um problema? Se alegre. Diz de novo que tem gente precisando ouvir. Vamos lá, diga: abençoado, no meio de grandes problemas, se alegre. Ô pastor, por que eu tenho que me alegrar? Porque para ter o milagre tem que ter o problema. Deus supre o que, gente? Necessidade. Se você não tem essa necessidade, cadê o suprimento? Para que suprimento? Então, se está faltando, é porque está abrindo espaço. Rapaz, está vindo uma abundância tão grande. Está vindo aí, então eu vou me alegrar. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo isso? Não se trata de aprender com o sofrimento. Se trata de se alegrar com o sofrimento. Uma irmã chegou para mim e disse: ai pastor, mas meu Deus não é sádico. Como é que eu vou me alegrar com problema em casa, com problema com meu marido, problema com meus filhos, problema com a vizinha, problema com... como é que eu vou me alegrar? Eu disse: aí que está, não é prazer no sofrimento, é a alegria que vence o sofrimento. Tende por motivo de toda alegria o passados, interessante que eu gosto dessa, o passados por várias provações, ou seja, não é só uma, são várias, para valer. Continua, sabendo que a provação da vossa fé, está vendo que não é você o que é provado, é a sua fé que é provada? Não, Deus quis provar o Elson para saber se ele era fiel. É claro que Deus sabe que ele é fiel. Deus não precisa provar isso. Mas a fé dele precisa ser provada para que ele cresça. Para que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Em outras traduções diz paciência. É a mesma coisa.
São só palavras intercambiáveis. Paciência. Então a fé vem pelo ouvir, e a perseverança vem pela provação. A fé, ela te levanta, a fé faz você decolar. A fé é que nem aquele avião, corre rápido e decola, eita glória! Mas sabe que só aquilo ali não resolve? Ele tem aqueles motores que faz ele avançar. A fé faz você decolar, mas é a perseverança que faz você avançar. A fé, irmão, se fosse só a fé, a gente era igual antigamente o pessoal dizia, o Fiat 147, né? Só tinha o arranque. Pronto. Lá na frente, ia murchar. Seria isso se tivesse só a fé. É a perseverança nela que vai mantê-la. A perseverança. Kenneth Copeland diz uma verdade em um dos seus livros. Ele diz: a fé e a perseverança são as irmãs gêmeas do poder de Deus. Uma não vive sem a outra. Tá? As duas. É necessário fé e é necessário perseverança. É necessário fé, mas é necessário perseverança. A gente fala muito sobre fé e está correto. Mas, meu irmão, não podemos esquecer da perseverança. Eu criei, por isso falei, então eu tenho. Oh, glória a Deus, aleluia, a coisa piora. Aí eu criei, por isso falei, né? Eu falei, eu criei. Como é que está, meu irmão? Crendo. E aí, abençoado, tudo bem? Meu irmão, estou indo. Ele começou na fé, mas faltou a perseverança. Se você chega nessa igreja com cara de jumento e diz que está andando em fé, eu não vou acreditar não. Eu não vou acreditar. Por quê? Porque a Bíblia diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Milhões sendo acrescentados na sua vida, minha filha. A alegria do coração aformoseia o rosto. Se está com cara de jumento, bom, ou não tem alegria, ou o coração esqueceu de avisar para o rosto que estava contente. Houve um erro na conexão aí, a internet está caindo. Vocês estão entendendo isso, gente? Se não estiver, escute bem. Mas pastor, mas não seria muito melhor uma vida sem problemas? Não, não seria. Por quê? Senão tu não crescia. Eu fiz uma prova, quando eu saí do 2º ano do ensino fundamental 1 para o 3º ano do ensino fundamental 1. Aí eu fiz uma prova. Eu lembro até hoje, tinha 5 questões. Também foi um dia desse, né? A gente é tudo novo mesmo, né? Tinha 5 questões. Foi do 2º ano do ensino fundamental 1 para o 3º ano. Mas quando eu fui para a faculdade, não tinha só 5 questões. Ah, como eu queria que só tivesse. Tinha não. E quando eu estou fazendo pós-graduação, vocês precisam ver as provas. Por quê? Crescer. Então a prova é maior. Te quer ficar ali naquele berçário espiritual, tendo jeito para trocar as fraldas, para dar na boquinha. Não é assim não, queridão. Não é por aí não. Senão tu não cresce. Obrigado, Senhor, porque a prova que chegou para mim, a aprovação que chegou para mim, eu venço com a palavra do teu poder que está em mim. Essa é a oração. Continua. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, aí vem agora, para que perseverança? Para que paciência? A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Por isso. É por isso. Jesus não vem buscar uma igreja atrofiada. Jesus veio aí buscar uma igreja forte, saudável e madura. Mas muitas vezes
Pessoas têm desistido. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro 1, rapidinho, versículo 6. Olha isso. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, olha só, no presente, por breve tempo, se necessários, sejais contristados por várias provações. É interessante, não tem um só lugar na Bíblia que diz provação, é sempre provações, é tudo no plural. Por quê? Porque precisamos perseverar. Precisamos perseverar. Ah, pastor, eu não sei não, hein? Não apareceu cliente para mim semana passada, nem na outra semana, nem na outra semana. O que apareceu foi boleto. Boleto apareceu um monte, mas cliente não. Persevera. Persevera. Chama a existência. Eu falei hoje de manhã e vou repetir agora. Você presta bem atenção nisso. A partir do momento em que você fala, passa a existir. Quer saber? Preste atenção. Em algum lugar existem muitas pessoas precisando do que eu tenho. Pai, traz para mim. Traz para mim, do norte, do sul, do leste, do oeste, fora do Brasil, do estrangeiro, da onde for. Traz, Senhor, porque eu tenho o que precisa. E ali declarando, obrigado, Pai. Obrigado pelos meus clientes. Obrigado que estão chegando cada vez mais. Estão chegando cada vez mais. E o Senhor vai me acrescentando cada vez mais. E vai acontecer. Ainda que você não veja, vai acontecer. Por quê? Porque a partir do momento que você fala, acontece. A partir do instante que você fala, e perseverando, mas não é assim, ó, pronto, falei, deixa eu olhar, eita, tá com cara de Uber, ó, aí passa direto, eita, tá com fulano de, ali, ó, foi embora, ah, meu Deus do céu, cadê os clientes? Não estão chegando os clientes, pronto, acabou de desfazer. Eu falei hoje de manhã e vou repetir. Se você ora a Deus por algo, a partir do momento que você pediu pela fé, isso passou a existir. Então não desfaça a sua oração com as suas palavras. Para quê? Para que aquilo que já começou a crescer não seja morto por você. Vocês estão entendendo isso, gente? Provações existem para você usar a sua fé. Eu vou repetir, provações existem para você usar a sua fé. Aquele aluno do Rema, lá dos Estados Unidos, ele estava contando um testemunho lá em Campina Grande, e ele disse, gente, eu acho que nunca teve um aluno do Rema em canto nenhum que sofreu tanto como eu sofri. Porque, ó, quando eu estava vendo vida de prosperidade, eu passei uma situação financeira tão deplorável que vocês nem imaginam. Eu nunca fui tão sem dinheiro quando estava vendo prosperidade. Aí em seguida veio o Cristo, aquele que cura. Fui para o hospital. Foi. Rapaz, deu um problema tremendo no meu corpo. Eu saía do hospital, ia para o Rema, depois voltava para o hospital. Vocês estão entendendo isso? A partir do momento em que você fala, eu creio, é assim, se prepara, porque a aprovação vai chegar. Ah, meu Deus do céu, então eu não vou falar não, vai. Por quê? Porque a aprovação vai chegar independente. Você vai passar por situação adversa independente de estar crendo ou não, tanto faz, passa. Então você começa, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado porque Tu és o meu pastor e nada me faltará. Aí abre a geladeira, só tem um pedaço de cebola, né? É porque pode faltar o que for, mas a geladeira é água e cebola, sempre tem, já notaram? Pode faltar o que for, mas água e cebola tem, né? Ou pelo menos um pedaço, né? Aí você abre a geladeira e, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas está faltando. O Senhor é meu pastor e não faltará, mas assim, a gente não pode também negar, né?
Acabou, meu irmão. É bem capaz da cebola também morrer, também ir embora. Aí nem a cebola. Sabe aquela, diz até o que tem lhe será tirado? Pronto. É isso aí. Porque você acabou de determinar como será a sua vida. Você pode estar entrando na melhor semana da sua vida, ou na pior, depende do que você está falando agora. Eu vou repetir. Você pode estar entrando na melhor semana da sua vida, ou na pior, dependendo do que você está falando agora. Não caiu a ficha, ó. Lá vamos nós. Você pode estar entrando na melhor semana da sua vida, ou na pior, dependendo do que você fala agora. Fala! 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 Vamos! Mantenha essa confissão, é isso! É assim! É assim! Muitos clientes chegando, dinheiro chegando, provisão chegando, saúde se manifestando, minha família salva, liberta, curada, na minha casa paz, na minha casa alegria, prosperidade, riqueza. Eu não vou parar, porque maior é aquele que está em mim do que está no mundo. Eu sou mais que vencedor. Esta semana será a melhor semana da minha vida. Creia! E conserva firme, conserva firme, conserva firme. Lembra da parede? Lembra da parede? Pastor, mas o que é que os outros vão pensar de mim? O que é que Deus vai pensar de tu? O que é mais importante? Os outros ou sua fonte? Vocês estão entendendo isso? É preciso, escuta bem, qualquer um fala a palavra quando está tudo normal, maravilhosa. Mas para falar a palavra, quando tudo é contrário, é só crente. Se você não é, no final a gente vai fazer o apelo e você vai citar Jesus. Se você não andar dessa, escute bem, viver desse jeito, você vai para o céu, querido, mas vai detestar a viagem. Você pode até chegar no céu, mas vai detestando a viagem. Não consegue, não vê nada bom. Por quê? O diabo vai te manter ali. Fale a palavra. Casa alugada. Oh, como eu queria uma casa própria. Era tão bom a casa própria, bora sonhar. Oh, como eu queria uma casa própria, vai sonhar. Deus não sonha. Já começa daí. Os sonhos de Deus já vai morrer. Aí que está o detalhe, Deus não sonha. Deus planeja. E como filhos amados tem que imitá-lo. Planeje. Deus está dizendo, onde você quer sua casa? Se tiver visitante aqui, isso é normal, isso é Ceilândia. Verbo Ceilândia é desse jeito. Em lugar de ficar sonhando com a casa, fale e creia onde vai ser sua casa, como vai ser sua casa, o que vai ter dentro da sua casa, como vai acontecer dentro da sua casa, como tem que ter lugar para uma garagem para 2 ou 3 carros, ou só para um mesmo, como é? Como é? Vocês estão entendendo isso, gente? Como é que é a minha casa? Onde vai ser minha casa? Como? E vai declarando, vai falando. Mas pastor, mas eu não estou com dinheiro para comprar a casa, pastor. É por isso que tu usa a fé, criatura. Se tivesse dinheiro, não precisa de fé. Vai lá e compra. Aí, ó, persevera, persevera, persevera. Aí alguém constrói uma casa lá. E você, glória, ele está construindo minha casa, glória a Deus. Aí ela constrói do jeito que você falou. Pronto, agora vai chegar. Não, entra outro caminhão da mudança, botou ele entrou lá. Oh, meu Deus do céu, é para o outro. Não, é para você. Persevere. Passou um tempo, o inquilino saiu.
É agora, eu vou logo lá saber quanto que é a casa. É 580 mil reais à vista. Ah, tá, eu vou conversar com meu pai e depois a gente conversa. Pai, obrigado, eu disse que era a minha casa, e é a minha casa. Continua. Aí entra outro caminhão de mudança, outro inquilino, outra pessoa. Só vai melhorar, só estão melhorando, ajustando a casa para mim. Eu vou repetir o que eu falei hoje. Deus pode fazer em 5 minutos o que você nunca conseguiria em 15 anos. Eu vou dizer de novo. Deus pode fazer em 5 minutos o que você nunca conseguiria em 15 anos. Você crê? Você crê? Então vai ser assim. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Por quê? Porque você tem o que fala. Você tem o que fala. Milhões sendo acrescentados na sua vida. Eu estou falando pela fé, eu estou crendo. A grande verdade é que se você não perseverar, meu irmão, você não tem. A irmã chegou, disse: pastor, eu entrei nesse emprego, eu tinha um ensino médio. Fiz o vestibular, fui para a faculdade, passei 4 anos na faculdade. E me formei, me graduei. Pastor, como eu queria que eles reconhecessem o meu ensino superior, porque aí o meu salário aumenta e meu trabalho diminui. Digo: glória. Mas eu queria, pastor. E sabe, um monte de gente lá já estão reconhecidos e eu nada. E eu soube que uma chefe não gosta de mim e por isso que ela nunca coloca meu nome. Certo. E aí eu vim para o senhor orar por mim. Não vou orar não. O senhor não vai orar por mim? Não vou não. Por quê? Esse caso aí não é de oração. Eu bem que sabia, bem que Jesus disse, essa casta não sai. Não é isso. O caso aí, minha irmã, é que você não está crendo. Olha o que você disse: você queria, você gostaria, você espera, mas até agora você não falou a palavra certa. E qual é a palavra certa? É meu, está se manifestando. Não interessa se tem chefe, se não tem, estou nem aí, está se manifestando. Mas pastor, pastor, eu admiro essa sua fé, mas deixa eu perceber. Eu digo: não estou crendo, eu estou só falando. Quem tem que crer é você. Aí ela disse: é porque o senhor não sabe como é a chefe. Pastor, aquela mulher tem bem uns 60 anos só de empresa. Eu digo: para de exagerar, meu Deus do céu. Ela disse: é sério, o que a mulher diz, o patrão aceita. Eu disse: minha irmã, presta bem atenção. Quando você falar e manter a confissão, os anjos poderão trabalhar a teu favor. Porque a palavra de Deus fala no Salmos, capítulo 107, ele diz, 103, versículo 20, capítulo 103, versículo 20, que os anjos obedecem à voz da palavra. Enquanto você não fala a palavra, os anjos estão lá, deve estar ecoando, que não estão fazendo é nada. Aí ela deu uma risadinha. Então o senhor acha que eu não devo orar? Disse: não acho, eu tenho certeza que você tem que falar. Quer saber, pastor? Aquele cargo é meu. Promoção chegando na minha vida com tudo o que eu tenho direito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Feito? Feito. Tá. Aí ela se levantou aí. E a chefa? Querida, não deixe os anjos ociosos. Bota eles para trabalhar, fale a palavra e vai acontecer. E o que aconteceu? A chefa se aposentou. Diz quem foi para o lugar da chefa. Foi mais alto ainda. Crendo, falando. O problema das pessoas não é porque oram um pouco, algumas até oram bastante. O problema é porque ora e desfaz a oração. É necessário perseverar
em crer e falar, crer e falar, crer e falar. A mulher do fluxo de sangue, eu estou terminando. A mulher do fluxo de sangue, é o primeiro, vou terminar da noite. Geralmente depois tem uns 16. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus, a fé chegou. Ouviu falar de Jesus, a fé chegou, não foi? Porque ela ouviu, mas só que ela agiu. Ela abriu a boca e escolheu como ia ser curada. A mulher escolhe como vai ser curada. Se tão somente eu chegar e tocar nas bordas das suas vestes, serei curada. Serei curada. Quando eu tocar nas bordas da veste dele, eu serei curada. Tá, pastor, mas assim, qualquer um chega, pai, toca pronto, acabou. Não necessariamente. Naquele tempo, uma mulher já não era considerada de valor. É sério. E uma mulher que tinha o problema dela, que era um fluxo contínuo, hemorrágico, era menos ainda. Ela tinha que andar distante das pessoas. Quando as pessoas chegassem perto, ela tinha que levantar as mãos e dizer imunda, imunda, porque aí o pessoal saía. Se porventura ela chegasse perto de alguém e não fizesse isso, a pedra voava, meu amigo, ela ia ser apedrejada, mas rapidinho. Imagina agora a situação, e Jesus andava com milhares de pessoas. Pensa o que ela teve que fazer para poder chegar lá. Mas ela simplesmente perseverava, e a Bíblia diz, eu gosto daquela versão que diz, porque ela dizia, ela não parava. Ela dizia, ela chegou lá, viu aquela multidão de gente, muita gente, e Jesus andava no meio. Aquela muita gente, ela poderia, não dá não. Aqui está mais cheio que a praia de Copacabana. Não, depois eu volto, quando eu puder, eu volto. Podia, mas ela simplesmente continuou. Lá foi por entre a multidão, empurra um, empurra outro, cotovelada num, cotovelada, pisa no pé, desculpa, e tal, até que tocou nas bordas. Quando tocou, aí percebeu no corpo a cura. Curada. Só que a história não parou aí não, sabe? Jesus vai e se vira, diz, quem me tocou? Aí eu disse, mestre, bom senso, pelo amor de Deus, aqui está todo mundo junto, não passa nem mosquito, todo mundo empurra e tal, e lá vai, então ele vai me perguntar, quem me tocou? E o mestre simplesmente parou e ficou só olhando. Alguém me tocou porque virtude saiu de mim. Ou seja, nem Jesus sabia que a mulher tinha sido curada. Como é que o senhor sabe que nem Jesus sabia? Vou te mostrar. Lá vem a mulher tremendo de medo, com medo, né? Porque se os outros descobrissem, a pedra voava. Lá foi. Aí lá foi, ela contou toda a história, faz 12 anos que eu tinha dinheiro, eu tinha condições, e aí eu estava doente, e eu fui indo cada vez pior, gastei tudo que eu tinha com os médicos, não sabia mais o que fazer, mas eu ouvi falar de você, eu ouvi falar que você curava, eu ouvi falar que você expulsava demônios, e aí eu falei, e eu disse, se tão somente eu tocar na orla das tuas vestes, eu vou ser curada. Então eu falei, e eu vim, e lá vai, empurrou, desculpa, foi eu que pisei naquela hora, fui eu que pisei, certo? Aquela cotovelada fui eu, tal, certo? Mas eu estou aqui completamente curada. Aí Jesus disse, vai, as minhas vestes te curaram. Foi? Vai, minha filha, eu te curei. Foi? A tua fé te curou. A tua fé. Jesus sequer sabia. O problema nosso é porque muitas vezes a gente não persevera em crer e falar, crer e falar, crer e falar. Quando eu disse que seria professor do Rema, eu só me tornei professor do Rema 3 anos depois. Eu falei que ia ser professor do Rema 3 anos depois. Até lá fundei igreja, pastoreei igreja, tudo mais, e não era professor. Então depois eu me tornei um professor do Rema, porque eu falava. O que você tem falado?
As provações que vieram sobre sua vida, não é sua culpa, mas a permanência nelas, em você, é sua responsabilidade. Há pessoas que vão para o deserto, mas o deserto não é lugar de morada, é só de passagem. Mas tem pessoas que ficam morando no deserto. Por quê? Escolhem morar lá. Fica ali. Não, meu irmão. Ei, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Começou a falar, continua crendo. Continua crendo. Continua crendo e falando. Ai, pastor, mas o meu filho, meu Deus do céu, ô menino, para me dar trabalho. Vai dar trabalho. Não. Aquele menino, ai meu Deus do céu, está encapetado. É a outra forma para dizer endemoniado e fala encapetado, né? Tá, você falou? Se está na sua casa, está debaixo da sua autoridade. E se está debaixo da sua autoridade, comece a falar o que a Bíblia diz acerca dos seus filhos. Eu vou dizer, continue falando o que a Bíblia diz acerca dos seus filhos. Eu vou até colocar até mais perto aqui, que é para todo mundo me ouvir. Fale o que a palavra diz dos seus filhos. E você verá o filho que você realmente tem, a filha que você realmente tem, sabe? Mas pastor, mas ela dá trabalho, pastor, ela, oh meu Deus do céu, meu irmão, não fale o que vê, fale o que crê, não fale aquilo que está vendo, fale o que você deseja ver, e vai acontecer. Amém, queridos? Persevere crendo e falando, crendo e falando, crendo e falando, e vai acontecer. Mas muitas vezes, vem os sentimentos, vem os pensamentos, dados inflamados do maligno, chega na mente da gente, ou é só na minha? Tem mais alguém aqui que chega os dados? E muitas vezes os dados que chegam, os pensamentos que chegam, é para mostrar o que os olhos veem. Para mostrar o que os olhos veem. Você sabia que o diabo não fala só mentira? Algumas vezes ele fala a verdade. Porque Jesus disse, quando ele fala a mentira, fala do que lhe é próprio. Isso quer dizer que algumas vezes ele fala a verdade. Concorda comigo? Sim. Para distorcer uma mentira, ele faz de tudo. Quando chegar os dados, aprenda a falar o contrário do que pensa. Eita glória! O contrário. Como assim, pastor? Você abre a sua carteira, está zerada. Aí o pensamento chega, não vai dar para pagar. Aí você abre a boca e diz, obrigado, Senhor, porque a minha carteira não determina quem eu sou. A tua palavra diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que eu sou rico, e eu sou rico, e eu sou rico, não importa o que a minha carteira grite, não importa o que a minha conta bancária berre, eu sei que eu sou. Então você muda com as palavras dos seus lábios. Amém, queridos? Para encerrar, Provérbios capítulo 18, versículo 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Amém? Persevere em crer e falar. Pai querido, eu te dou graças pela tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, pela melhor semana das nossas vidas que está se iniciando. Obrigado, Senhor, por contas pagas e muito dinheiro sobrando. Obrigado, Pai, por cura se manifestando em cada lar, em cada vida, de maneira que não haverá doentes nesta igreja. Não haverá doentes nesta igreja. A cura se manifestando. Obrigado, Senhor, por famílias chegando, as famílias dos meus irmãos chegando, recebendo Jesus, ocupando cada lugar aqui, famílias inteiras chegando. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo crescimento, pela prosperidade, pela abundância e, acima de tudo, obrigado pela tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Cristóvão.